Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa sandalinha para ensinar-lhes e vou mostrar para você já quais os materiais que vamos precisar para confeccionar essa nossa sandalinha. Vou ensinar nessa cor aqui, um azulzinho bebê e um azulzinho mais escurinho, tá bom? Ficou bem bonita a combinação, é uma sandalinha fácil de fazer. Depois que você fizer a primeira, a segunda você já vai tirar de letra e as demais você vai fazer num piscar de olhos, tá? Usei a base dupla, a solinha que eu estou usando, ela tem 54 pontos, porque dá para você fazer tanto nos fios de tex menor quanto de maior tex também, tá bom? Dá para fazer no fio amigurumi, com certeza, e dá para fazer no fio Anne também. Olha, eu testei fazer essa aqui no fio Bella Fashion, que tem a mesma tex do fio Anne, e deu certo, tá? Ficou muito bom. Porém, aqui ela fica um pouquinho mais confortável, quero dizer, confortável, os pontos ficam mais fofinhos, né? Porque ficam mais soltos, mas só que não deixa de dar um bom resultado também. Lembrando que tudo depende da tensão do ponto, né? Que você tem, se for um ponto muito apertado. Se você quiser trabalhar com fio de tex menor, você vai precisar usar uma agulha maior, e o contrário, se for usar um fio de tex maior. Se você já gostou aqui do nosso modelinho de hoje, já deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Eu já vou para a lista de materiais, mas antes já falei que a solinha tem 54 pontos e vou trabalhar com vocês o tamanho de 9 centímetros, que vai servir num bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouco mais ou um pouquinho menos. Como vocês já sabem, tudo depende da estrutura do pezinho de cada bebê. Olha, eu fiz em outras cores também e alternei aqui, ó, a cor da sola, fiz uma solinha vermelhinha e a outra de dentro da cor aqui da base. Nessa aqui, eu testei fazer a base dupla. Só que eu achei que, para eu explicar, assim, para quem tá começando, iria ficar um pouquinho complicado. Então, o vídeo ia ficar muito longo também. Aí, eu resolvi fazer numa base só. Também deu um bom resultado, ó. Então, eu testei aqui, vi que deu certo e fiz com uma base apenas. Quando eu falo base, me refiro a essa parte aqui, tá? Do soladinho, toda essa parte. Fiz aqui no verdinho também, tom sobre tom também, ó, um verdinho claro com um verdinho mais escuro. Achei que ficou bem bacaninha, ficou bem legal. As fivelinhas que eu utilizo são lá da JHP Metais, tá? Tem o contato do Seu Ermílio bem na descrição do vídeo. Tanto do Seu Ermílio, quanto da Karina e da Cuticuten, de onde são as minhas etiquetinhas, tá? As etiquetas são da Cuticuten. As fivelinhas do Seu Ermílio e as etiquetas personalizadas da Cuticuten. Que eu indico sempre e uso muito são esses moldes que são da Karina Aviamentos. É bom para você colocar o sapatinho dentro, ver como tá ficando. Se quiser modelar, pode modelar usando esse molde como base, tá? Eu não modelei nenhuma dessas sandalinhas, então tá com os pontinhos tudo assim fofinhos ainda. Eu não modelei e também pretendo modelar não, que eu achei que ficou bom. Então, para quem tiver interesse de adquirir esses moldes, são da Karina Aviamentos. Contatos de todos esses fornecedores que eu citei aqui estão na descrição do vídeo. Gente, falando das etiquetinhas, a Cuticuten está com promoção esse mês, tá? Não sei se vai estender para o mês que vem, mas esse mês está com promoção. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link que vai lá pro Instagram. E por lá você consegue ver as promoções, tudo direitinho, tá? O Instagram dela, tudo direitinho, todas as promoções, vai ficar por dentro de tudo. E aproveita, que vale muito a pena. Olha, nós vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria, que eu gosto de usar, é a número 18. E agulha com a numeração 1,75 milímetros. Já falei que aí a agulha vai ser de acordo com a tensão do seu ponto, então vai testando aí até chegar numa tensão de ponto que você consiga trabalhar as solinhas de 9 centímetros e o restante do sapatinho com a mesma tensão. Vamos precisar de cola de silicone líquida,
tá até com preço a minha. Os fios utilizados, ambos são Bela da Pinguim, tem 370 de tex. E aqui, ó, a cor que eu usei no corpinho do sapatinho foi a 1575. E na sola, né, na base, nós vamos usar, ou melhor, eu vou usar a cor 501. Então é isso, para quem quiser compartilhar seus trabalhos feitos através das minhas aulas, deixo os links dos grupos aqui na descrição do vídeo. Vai ser muito bom ter você lá. Sem mais delongas, vamos para nossa aulinha. Se tiver faltado algum material na relação aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Dá sempre uma olhadinha que é bom conferir. Vamos lá para a aulinha? Nó inicial, 17 correntes. 2 meio pontos altos na terceira corrente. Pula 1, 2, na terceira, 2 meio pontos. Sequência de 5 meio pontos altos, um para cada ponto corrente seguinte. Oito pontos altos. No final, sobra uma corrente sem fazer. Na última corrente, faça 8 pontos altos, todos dentro dela. Deixe esse fio encostado na base, para você já vir arrematando. Você vai fazer uma sequência de 8 pontos altos, usando as alças das correntes que sobraram. Vai dar exatamente um ponto no mesmo lugar onde você já fez um ponto do lado anterior. Ponto sobre ponto. Ao finalizar a sequência de 8 pontos, eu retorno aqui com vocês. Sequência de 5 meio pontos. E aqui na última corrente, nesse mesmo lugar onde eu já tenho onde eu fiz os 2 pontos no início, pulando 2 correntes que representam um meio ponto. No caso, temos 3 pontos nesse mesmo espaço. Vamos fazer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Para unir a carreira, vamos contar de baixo para cima, pulando uma corrente. Na segunda, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Finalizamos a primeira carreira, iniciando a segunda carreira. Fazendo uma corrente, laço a agulha, nesse mesmo espaço onde uniu a carreira anterior, você vai fazer 2 meio pontos altos, fazendo um aumento de meio ponto. Nos 2 pontos seguintes, você vai repetir um aumento para cada ponto. O segundo ponto costuma ficar com uma alcinha mais acima e a outra mais abaixo. Pegue com cuidado nas 2 alças, abaixo das 2 alcinhas e faça mais um aumento. No próximo ponto, mais um aumento. São 2 pontos para cada ponto. Laço a agulha, faça uma sequência de 5 meio pontos altos.
Laço a agulha, trabalhe 8 pontos altos. Agora vamos fazer um aumento de ponto alto para cada ponto seguinte por 8 vezes. Nos 8 pontos que fizemos todos dentro de daquela última corrente, faremos um aumento em cada um desses pontos. No total, 8 aumentos de ponto alto. Lembrando que o aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Dessa maneira, vamos trabalhar 8 aumentos. Pronto. Vamos trabalhar 8 pontos altos. Cinco meio pontos altos. Três aumentos em meio pontos altos. 1, 2, 3. Para unir a carreira, vamos ignorar a corrente que foi feita no início e pegar nas duas alças do primeiro meio ponto alto e unir com um ponto baixíssimo. Finalizamos a segunda carreira. Daremos início agora à última carreira, a carreira 3. Uma corrente somente para dar altura ao primeiro ponto. E aqui, no mesmo lugar onde você uniu a carreira com um ponto baixíssimo, no mesmo buraquinho, você faz um ponto baixo, dando sequência a um ponto para cada ponto seguinte. Toda essa carreira será em pontos baixos, no total 54 pontos baixos. Retorno no último ponto para fazermos a união da carreira juntos. Concluídos os 54 pontos baixos, agora vamos cortar o fio antes de emendar. Puxe o fio assim direto, vire a sola, ignore as duas alças do primeiro ponto, entre nas duas alças do segundo ponto, trazendo o fio para cá. Com a agulha nesse sentido, entre dentro dos dois nozinhos do último ponto, exatamente de onde sai esse fio, e traz a linha para baixo. Formou uma nova alcinha, duas laçadinhas. Aqui, vira, puxa, ajustando essas duas novas alças, para que fique do tamanho das demais. Entre com a agulha nessas duas novas alças, trago o fio para cá, vem num ponto anterior ou posterior e levo o fio para trás. Novamente, no próximo ponto, vira, próximo ponto, levo o fio para trás. Assim ficou arrematada a sola, sem aumentar e diminuir ponto. Como vamos trabalhar sola dupla, vamos colar depois uma sola na outra. Então, vamos trazer o fio mais para o centro, fazendo um nó. Dessa maneira, não é necessário você arrematar com uma agulha de tapeçaria. Fez o nozinho, segura aqui para não repuxar, firma e pode cortar o excesso de fio.
finalizamos então a nossa sola de 9 centímetros, que tem um total de 54 pontos. A sola tem de calcanhar 3,5 centímetros, frente 5 centímetros e de comprimento 9 centímetros. Para cada pezinho, vamos precisar de 2 solas de 54 pontos. Já passei cola nas 2 solas, porque eu quero que fique bem durinho, sem necessidade de colocar o emborrachado entre uma sola e outra, então eu passo cola nas 2. Se você quiser que fique mais resistente, mais durinha ainda, você pode passar cola nas 2 solas, esperar secar e passar a cola novamente e aí unir, fazer essa união. Se não quiser muito durinha, você faz esse processo de repassar a cola somente em uma das solas. Agora a gente vai unir, deixando um ponto na mesma direção do outro, porque depois nós vamos precisar trabalhar assim, dessa forma. Pegando 2 alças de um ponto e de outro, então eles precisam ficar um na direção do outro, o mais rente possível. Antes de secar, você ainda consegue ir ajeitando a sola, então faça esse trabalho com muito cuidado, para que fique bem certinho essa beiradinha. Eu já volto depois de colar a minha sola. Meio do calcanhar, você pode começar aonde você achar melhor, pode ser na lateral, eu sempre gosto de trabalhar aqui. Vamos pegar 2 alças da sola de cima e apenas uma da sola de baixo. Busca o fio, vai formar uma alcinha aqui na agulha, segura. Deixa sempre um pedacinho de linha grandinha aqui no início para fazermos um arremate depois. Vem para o próximo ponto, pegando as alças, que eu já indiquei quais são, e vamos fazer um ponto baixíssimo. E assim vamos trabalhar todo o contorno. Para você saber aonde você vai finalizar a sua carreira, é só você se guiar por esse fio, porque o último ponto você vai entrar dentro desse mesmo lugar onde você iniciou o primeiro, para fechar o último pontinho, e é exatamente aonde está essa linha. Vou concluir toda a volta e já volto. Vai ficando assim, sobrando essa alcinha aqui na parte de baixo. Pronto, e aqui no final, como eu falei, vamos entrar no mesmo lugar de onde sai o fio, lembrando de deixar a laçadinha de baixo. E vamos fazer nosso último ponto. Nosso ponto baixíssimo número 54. Corta o fio. Puxa o fio direto. E aqui nós vamos entrar um pouquinho à frente de onde sai esse fio, passando a agulha, deixando ela sair na lateral do primeiro ponto. Não entra no meio do primeiro ponto não, tá? No meio das 2 alças do primeiro ponto. Então, você vai pegar ao lado. Aí, você vai puxar o seu fio para baixo. E assim, a gente vai ter arrematada aqui a nossa solinha. Você pode fazer outros tipos de arremate, para você não confundir aqui e aumentar ponto na sua sola. Porém, hoje eu vou deixar nesse arremate mais simples. As 2 linhas que estão aqui, eu vou passar aqui por baixo. Aqui por baixo do fio, assim, ó, trazendo pra cá. Essas alcinhas a gente não usa
Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Elas precisam ficar aqui livres. Vou arrematar uma linha para cá e a outra para cá. Pronto. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o arremate de uma dessas linhas, ó. Só vou levá-lo para cá, cuidando para não ficar repuxado aqui. Ajeita ali o fio e corta a pontinha. Eu vou repetir o mesmo ali no outro fio. E assim ficou a nossa sola. Essa é a parte de baixo. E essa é a parte onde nós vamos trabalhar os nossos pontos. Vamos iniciar agora a base, toda essa parte em azul claro. Eu vou posicionar a minha sola dessa forma. Vamos usar as duas alças dos pontos baixíssimos para trabalhar 54 pontos baixos. Prende o fio, joga a perninha de linha menor por cima, faz uma corrente bem apertadinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Já temos um ponto. Sigo fazendo mais 53 pontos dessa mesma maneira. Já aproveita para arrematar esse fio. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno da sola. Assim que eu concluir os meus 54 pontos, eu retorno para unir a carreira junto com vocês. Esse fio você arremata por alguns pontos apenas e deixa ele aqui de ladinho depois e segue com a sua carreira normalmente. Eu já volto. Concluídos os meus 54 pontos, vamos unir a carreira usando as duas alças do primeiro ponto. Ignora a corrente. Nas duas alças você faz um ponto baixíssimo. Pronto. Iniciaremos a segunda carreira com uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. Vamos entrar aqui dentro, ó. Aqui a gente tem o espaço onde unimos a carreira. Vamos pegar bem aqui, ó, no meio do primeiro ponto baixo, lá dentro do Vzinho, e vamos fazer um ponto baixo novamente dentro do Vzinho, e assim vamos trabalhar mais 54 pontos baixos. No final da carreira eu volto para a gente fazer a união e iniciar a próxima carreira. Pegando bem no meio do ponto, a gente faz ponto baixo. Lembrando que a tensão de ponto usada é bem relaxadinha, não precisa apertar o ponto para a sola não emborcar. Eu já volto. Vai ficando assim. Pronto, finalizei a segunda carreira. E para unir, vamos pular, ignorar a corrente, vir dentro das duas alças do primeiro ponto e fazer um ponto baixíssimo. Vamos repetir essa carreira. Vamos repetir por mais duas carreiras esse mesmo ponto, iniciando sempre dessa forma, com uma corrente. Vem aqui dentro do primeiro ponto, ó, dentro do Vzinho, e faz um ponto baixo. Para unir a carreira, você vai unir aqui nas duas alças desse primeiro ponto. E é só seguir repetindo ponto sobre ponto, porém pegando lá no meio do ponto baixo, dentro do Vzinho. Assim, dentro do V. Ao concluir a minha última carreira, eu retorno com vocês para a gente fazer a união da carreira juntos, que vai ser de uma forma diferente. No total, eu trabalho aqui 4 carreiras de pontos baixos. Concluí meu ponto 54, agora a gente vai cortar o fio,
puxar a linha assim direto. Vamos virar o trabalho. Aqui você vai identificar aquela correntinha que fizemos para dar altura para o primeiro ponto. O primeiro ponto, você vai usar as duas alças do ponto 2. Entra aqui, ó, busca o fio trazendo para dentro. Vem aqui dentro das duas, do nozinho dos dois fios, assim, saindo exatamente onde sai o fio. É bem parecido com o arremate da sola, tá? E traz o fio para baixo. Parecido não, é igualzinho. Puxa o fio, de forma que essas duas alcinhas fiquem do tamanho das demais. Agora, você pega a agulha e passa a linha passando por baixo das duas alcinhas. Vem um ponto à frente, leva lá para trás. Vem um ponto à frente, traz para cá. E eu aconselho que você deixe ela aqui para o lado de dentro. Assim. Vai ficar aqui em espera, para que quando você passar com uma carreira de pontos aqui, você consiga arrematar o fio. E assim ficou a nossa base. As 4 carreiras de 54 pontos baixos. Já vamos passar essa carreirinha aqui, essa listra em azul, fica tipo uma listra em azul, tá? Vamos pegar o fio mais escuro e trabalhar uma carreira toda em pontos baixíssimos. Vamos entrar antes do ponto baixo. Você pode começar em qualquer lugar aqui que você achar melhor, mas aqui nessa última valinha aqui, na base da última carreira de ponto baixo. Agora, você pega o fio, busca de dentro para fora, deixa um pedacinho de linha para arremate, já entra antes do próximo ponto, assim, e busca o fio lá dentro, fazendo um ponto baixíssimo. Segura aqui com o dedo para não escapar, para o fio não escapar. E vai fazendo assim. Buscando o fio na parte de dentro, trazendo aqui para fora. Pegando sempre antes do ponto baixo. E não aqui na base dele, não, tá? Aqui, do ladinho, antes dele. Ó, e vamos circular toda a base dessa forma e vai ficando assim. Eu já volto. E para finalizar, vamos fazer o último ponto juntos. Entra no mesmo lugar de onde sai o primeiro pontinho e fazemos o último ponto. Corta o fio, puxa o fio aqui direto. E você vai levar lá para a parte de dentro, entrando no próximo ponto, bem aqui do ladinho desse primeiro ponto. Tem que sair bem do lado, tá? Deixa eu endireitar aqui o fio. Pela parte de baixo, eu acho mais fácil. Ó, lá no mesmo buraquinho aonde eu entrei para fazer o primeiro ponto. E trago o fio para a parte de dentro. Ficando assim. Agora é só arrematar essas duas pontinhas de linha aqui por dentro, tá bom? Se você quiser, você pode deixar para depois fazer um outro tipo de acabamento que eu vou mostrar para vocês. Mas, enfim, eu vou arrematar aqui para não confundir vocês. Vou mostrar como eu vou fazer. Olha, pegando bem no meiozinho da trama do fio, eu levo ele pra lá. Eu posso deixar fazer só assim, porque como são pontos baixíssimos, não vai soltar. Mas eu vou mostrar como que eu arremato em outros locais. Aqui saiu o fio, então eu pego um pouquinho à frente, ó, entra um pouco
à frente, fazendo pelo menos a metade do percurso que eu fiz de ida. E aí, posso cortar o fio. Mas como eu falei, você pode só ir, não precisa voltar aqui nessa parte, tá? Eu vou fazer o mesmo com esse fio, vou arrematá-lo pra cá e já volto. Prontinho, agora a gente vai começar a trabalhar as tirinhas. A primeira que nós vamos fazer é essa tira central, essa grandona aqui que vai passar as demais aqui por ela. Já marquei o meio, acho um ponto que dá exatamente na mesma direção dessa linha divisória aqui, de um lado e outro da sola, ó, bem ao meio. Após ele, eu conto 3 pontos. 1, 2 e 3. Vamos trabalhar somente usando as alcinhas de trás desses pontos que a gente tem na borda da nossa sola. Eu já posso retirar o marcador. No caso, contando com esse ponto marcado, a gente vai pular 3, ó. 1, 2 e 3 e trabalhar no 4. Vamos prender o fio com uma corrente bem apertadinha. E iniciar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo. Dando sequência a mais 6, totalizando 7 pontos na primeira carreira da primeira tira ou da tira central. 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Vamos virar o trabalho e já fazer uma diminuição no início e no final da primeira carreira. Vamos pular um ponto, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Após, trabalho 3 pontos. 1, 2 e 3. E para finalizar, vamos fazer mais uma diminuição. Você pode pular esse ponto, fazer um aqui no último, mas eu faço assim. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. No próximo ponto, que é o nosso último ponto, busco o fio e deixo na agulha. Fiquei com 3 alças, agora eu passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Ficamos com 5 pontos. Agora, vamos repetir esses 5 pontos até a carreira 12. Então, aqui a gente já tem 1, 2 carreiras, vamos fazer mais 10 carreiras de 5 pontos baixos. Somente ponto sobre ponto, assim, ó. Não faz corrente, tá? Pra ficar bem retinho. Mas se você quiser, você pode fazer corrente para virar o seu trabalho. Assim, chegou no final da carreira, você pode fazer uma correntinha e virar o trabalho. Mas eu prefiro fazer somente isso, ó. Virei. O fio eu deixo sempre à frente, ó. E começo novamente uma nova carreira. Aqui a gente já tá na 4ª carreira. Quando eu tiver concluída a minha carreira número 12, eu retorno com vocês. Prontinho, tenho aqui as minhas 12 carreiras. Agora a gente vai virar o trabalho e fazer um aumento no primeiro e último ponto. Essa é a nossa carreirinha número 13. 1 e 2 pontos no primeiro ponto, 3 pontos baixos e mais um aumento no último ponto. Ficamos com 7 pontos no total. Vira o trabalho, iniciando a carreira 14, vamos repetir os 7 pontos, ponto sobre ponto. Gente, os passarinhos estão cantando a beça. Aqui tem bastante árvore perto, então eles ficam ali pousados. Viramos o trabalho, carreira número 15, vamos pular o primeiro ponto, vir no segundo ponto, fazer um ponto baixo, realizando aqui uma diminuição. Após a diminuição, 3 pontos baixos. E mais uma diminuição no final, a mesma que eu ensinei para vocês, ó.
Viro o trabalho, carreira número 16. Vamos fazer mais 2 diminuições, no início e no final da carreira. Pulo o primeiro ponto, vem o segundo ponto, faz um ponto baixo direto. Após a diminuição, um ponto baixo e mais uma diminuição. Prontinho. Uma corrente apertadinha, finalizamos, ficando com um total de 16 carreiras. Corta o fio. E aí, agora a gente vai fazer um contorno, fazendo um acabamento aqui nessa tira. Eu vou puxar um pouco o fio, seguro bem aqui no início, ó, puxo, só para acomodar ele, não precisa ficar repuxado aqui esse primeiro ponto não, tá? Então, não puxa muito. Corto o excesso. Venho aqui no próximo ponto. Vou prender o fio com uma corrente. Bem apertadinha, tá? Deixa o fio já encostadinho aqui, porque nós vamos subir uma carreira toda em pontos baixos. Vamos trabalhar pontos baixos assim, um ponto baixo, assim, bem na beiradinha, tá? Nesses furinhos que a gente consegue pegar aqui da beiradinha. Vamos pôr um aqui, outro aqui, outro aqui, tá vendo? Tem uma sequência que você pode seguir. Aqui, 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 tá vendo? Na mesma direção da valinha, na mesma direção dos pontilhadinhos, valinha, pontilhadinhos. Então, você vai alternando aí. Se você não gosta de fazer desse jeito, faz do jeito que você gosta, tá? Do jeito que você já está acostumado. E aí, vamos subir, trabalhando ponto sobre ponto, assim, ó, bem na beiradinha, subindo pontos aqui na lateral. Eu vou subir aqui até chegar, ó, aqui nessa primeira diminuição. Aí eu vou voltar com vocês, tá? Olhem, eu já fiz um ponto aqui, aonde a gente tem a diminuição. Aí, agora, ó, eu vou colocar um pontinho aqui, ó, bem na direção dessa valeta. E aqui, eu vou pegar na beiradinha desse ponto. Aqui eu tenho um buraquinho, mas eu não vou fazer ali ainda não. Vou fazer aqui na beiradinha dessa, bem no meio da diminuição. Aí, fiz um pontinho. E aqui dentro da valinha, que no caso seria o espaço entre um ponto e a diminuição, onde eu tenho o nozinho, ó, onde está o nó, eu vou fazer 2 pontos baixos. Para não ficar emborcada essa parte, tá? Eu vou fazer um aumento aqui. No próximo ponto, um ponto somente. Aqui já é aquela parte reta de cima. E aqui, nesse último ponto, eu também vou fazer 2 pontos baixos. Notem que eu já estou arrematando o fio. Fiz 2 pontos. Aqui na beiradinha da diminuição, dentro dela, eu faço um ponto. E aqui na direção dos pontilhadinhos, lá no finalzinho do primeiro ou último pontilhadinho, um ponto. E agora é só seguir até lá embaixo, do jeito que a gente fez na outra lateral. Ó, um ponto na direção dos pontilhadinhos, bem lá no finalzinho. Um ponto na direção da valinha, lá no último furinho. E assim por diante, até chegar aqui, tá? Para fazer o último ponto, eu volto aqui com vocês. Bem, eu vou fazer o último pontinho. Peguei no meio do último ponto baixo que a gente tem nessa carreira aqui. Fiz o ponto baixo. Vou entrar no próximo ponto e prender com um ponto baixíssimo. Assim. Pode fazer uma corrente, mas eu não vou fazer, tá? Para finalizar a carreira. Corto o fio e eu vou fazer assim, desse jeito, ó. Vou puxar aqui direto. Já trago o fio para a parte de dentro, passando aqui pela mesma alcinha onde eu trabalhei esse ponto baixíssimo para prender a carreira. Vou trazer aqui para frente novamente. E aqui, ó, o fio tá aqui, né? Eu entro aqui na base desse próximo ponto
E vou sair ali à frente, exatamente onde estava o fio, e faço o nozinho. Bem apertadinho aqui. Aqui, assim a gente poupa o esforço de ficar arrematando o fio com a agulha de tapeçaria. Então, aqui está pronto. Só vou cortar o excesso de fio que eu tenho aqui. Esses aqui eu corto bem rente. Cuidado para não cortar aí o seu ponto trabalhado, tá? E aqui, ó, eu deixo um pedacinho de linha. Porque na hora que eu colar, um detalhe que vai passar aqui, pega aqui nessa pontinha de linha, ela vai ficar encostadinha assim, travando esse nozinho e não vai desmanchar esse nó que a gente fez aqui para não escapar o fio, tá? Bem, então, primeira tira, agora a gente vai fazer o passadorzinho já da tirinha do calcanhar, ó. Esse passadorzinho aqui, que já fica adiantado, na hora que a gente finalizar, vamos ter concluído tudo. Então, eu vou, ó, subir. Vamos contar só as carreirinhas de pontilhadinhos, estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nessa carreira, na próxima carreira, na carreira 6, eu entro aqui, ó. Eu vou pular um pontilhadinho, aqui é a carreira de acabamento, pulo um pontilhadinho, entra à frente desse pontilhadinho e sai aqui. Vou pegar o fio. Então, na carreira de pontilhadinho número 6, em que você entra, ó, assim. Faz uma corrente. Essa correntinha vai servir como um ponto baixo. Aí, você entra aqui, aonde você saiu para fazer essa correntinha e sai à frente. Vamos fazer só mais um pontinho em relevo, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Temos 2 pontos. Deixa eu só pegar aqui nas 2 alças. E pronto. Vou virar o trabalho. E inicio 2 pontos baixos a partir, o primeiro aqui dentro, em cima aqui, ó, do primeiro pontinho, do último pontinho que a gente fez na carreira anterior. E aqui dentro, pegando as 2 correntes, que representam um ponto baixo, a gente faz mais um ponto baixo. Ficamos com 2, viro o trabalho, vamos repetir, ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 5 carreiras de 2 pontos baixos. Já temos 1, 2, 3, vira, 4, 5, para finalizar a última carreirinha. Uma corrente bem apertada, corta o fio, deixa um pedacinho de linha grandinho para você estar prendendo o detalhe logo de uma vez ali na parte superior. Já enfiei a linha na agulha e agora a gente vem aqui, ó, nessa carreirinha antes dessa de pontilhadinho, aqui, bem na direção, coloca assim bem retinho para você saber a direção correta que você vai prender esse detalhe. Tem que ficar bem retinho. Deixa eu mostrar para vocês, ó, bem ao centro dessa primeira tira. Trouxe lá pra dentro, ó, agora eu venho no próximo buraquinho e já entra aqui, ó, pegando nas 2 alcinhas do ponto baixo e volto lá pelo mesmo lugar. Agora eu puxo bem, vou novamente lá no primeiro buraquinho onde eu entrei, entra aqui pegando com jeitinho no ponto que a gente tem aqui
e volta pelo mesmo lugar. Puxa bem, ó, fica bem presinho aqui. Agora é só arrematar o fio. Eu vou arrematar o meu fio aqui nessa carreirinha mesmo, tá? Passo a linha pra lá e depois eu volto um pouquinho. Vou arrematar esse outro fio aqui também. Vou mostrar esse arremate porque os demais que eu fizer vão ser bem parecidos. Ó, eu vou trazer pra carreira aqui de cima que vai ficar melhor. Entrei ali, ó, passando por dentro da trama dos fios. Viro. A linha saiu aqui, então eu venho um pouquinho à frente e retorno fazendo pelo menos a metade do percurso. Pronto. Agora é só cortar o excesso de fio. Vou fazer o mesmo com o outro e já retorno aqui com vocês. Prontinho, fios arrematados. Agora nós vamos fazer essa segunda tira aqui. Essa aqui, tá? Vamos pular 3 pontos aqui na nossa base. 1, 2 e 3. No quarto ponto, a gente vai entrar usando sempre a alcinha de dentro. Ó, vamos prender o fio. Iniciar 13 correntes. 2, 3, 4. Feitas 13 correntes, agora a gente vai vir aqui do outro lado. Dar um espaço de 3 pontos também. 1, 2 e 3. No ponto 4, a gente entra. Conferindo ali. E vamos fazer 2 pontos baixos. Um no próximo ponto, mais um. 2 pontos. Viro o trabalho. Vamos pular esses 2 pontos que acabamos de fazer e trabalhar. Você pode virar o cordãozinho de correntes assim, ó. Trabalhar a partir da primeira corrente, um ponto baixo para cada corrente. No caso, vamos ficar com 13 pontos baixos na primeira carreira dessa tirinha. Olha, eu vou caminhando até a metade ali. Depois eu já pego esse fio, deixo ele aqui e escondo ele até o finalzinho. Eu vou voltar quando eu fizer meu ponto 13 nesta última corrente aqui. Concluídos os 13 pontos, agora a gente vai andar 2 pontos baixos na lateral, usando a alça de trás, ou a primeira alça, olhando nesse sentido, é a primeira alcinha, ó. Andamos 2 pontos, vira o trabalho. Agora a gente vai pular novamente esses 2 pontos que andamos ali na lateral. Vamos entrar no ponto 3, no terceiro ponto, e fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo buraquinho. Após, nós vamos caminhar, tecendo ponto sobre ponto, até faltar um pontinho lá no final. No caso, a gente vai fazer, após o aumento, 11 pontos baixos. Vamos andar, no próximo ponto, vamos fazer um aumento de ponto baixo também, ó. 1 e 2 pontos no mesmo ponto, no mesmo lugar. E após a gente anda aqui, 2 pontos na lateral. 1 e 2. Vira o trabalho. Pulo os 2 pontos, 1, 2, no terceiro inicia a nossa carreirinha 3, que irá ficar com um total de 15 pontos baixos. Na carreira anterior, com os aumentos, ficamos com 15 pontos, tá? Aqui vai ser repetição de ponto, que vai ser apenas ponto sobre ponto, no caso, 15 pontos baixos. Já volto. Fiz os 15 pontos, ando novamente 2 pontos baixos na lateral. 1 e 2. Viro o trabalho, pula esses 2 pontos, já vem aqui no
ponto 3, ó, pular 1, 2, no terceiro, a gente inicia pontos baixíssimos, 17 pontos baixíssimos. Essa carreira já é de acabamento. Vamos fazer pontos baixíssimos até o final da carreira. Já retorno. Cheguei lá no final, no último ponto, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Eu não vou fazer corrente, já vou cortar aqui porque eu já vou arrematar esse fio. Puxo, vou trazer essa linha aqui para a parte de dentro, passando pela mesma alça, assim, ó. Levei lá pra dentro. E agora, eu entro aqui, ó. Pego ali por cima, gente, dessas alcinhas que a gente deixou aqui. E faço um nozinho. Assim, aperta. Apertou, aí você corta o excesso de fio, deixando sempre uma pontinha assim, tá? Pra passar a cola e ficar firmada aqui, coladinha. Bem, agora a gente vai fazer o mesmo, passar pontos baixíssimos nessa outra parte. Pega no próximo ponto. Vamos prender o fio. Opa, joga sempre perninha de linha menor por cima, segura aqui. Essa parte aqui você segura com o dedo e regula, puxando assim para regular essa alcinha aqui da agulha. Vou fazer uma corrente e já venho, ó, pro primeiro buraquinho, o primeiro espacinho que eu vejo aqui e faço um ponto baixíssimo e dou continuidade. Fazendo um ponto baixíssimo em cada alcinha dessas aqui, da correntinha aqui, a gente consegue ver aqui, ó. Assim a gente faz o acabamento até chegar aqui nesse último pontinho e eu volto pra gente finalizar. Fiz o último ponto, agora você vem no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Corta o fio e vamos fazer o mesmo que fizemos. Pode pegar aqui direto, não precisa nem levar esse fio lá pra dentro. E faz um nozinho. Desse outro lado, mesma coisa. Bem apertadinho. E agora é só cortar os excessos. Pronto. E assim finalizamos a segunda tira. Agora, iniciaremos a nossa próxima tirinha, pulando 2 pontos na lateral aqui, ó, 1, 2, entra no próximo ponto, no ponto 3, e vamos trabalhar um cordão de 17 correntes, 1, 2, 3, já volto. Vamos pular aqui 2 pontos na lateral, 1, 2. 2 pontos baixos, andando aqui na lateral para podermos virar o trabalho. Vira. E agora, um ponto baixo para cada corrente. Pula os 2 pontos que andamos na lateral e inicia um ponto baixo em cada correntinha. Total de 17 pontos baixos. Chegando aqui, ó, mais ao meio, eu pego esse fio e já deixo aqui para eu arrematá-lo. Depois, chegando aqui, nós vamos andar 2 pontos baixos na lateral. Já retorno com vocês. Chegando lá no final, vamos andar 2 pontos baixos na lateral. 1
e 2. Vira trabalho. Pulamos os 2 pontos, 1, 2. No terceiro, vamos fazer um aumento de ponto baixo. Após o aumento, trabalharemos 15 pontos. Vai sobrar um ponto no final, sem fazer. E no último ponto, um aumento. Ficamos com um total de 19 pontos na segunda carreira da terceira tira. Andamos agora 2 pontos na lateral. Vira. Pula 2 pontos, 1, 2, e no terceiro inicia 19 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. Já retorno com vocês. Vamos andar 2 pontos na lateral, 1, e 2. Essa carreira já é de acabamento que a gente vai fazer agora, tá? Vira o trabalho e vamos pular esses 2 pontos, iniciando pontos baixíssimos a partir do terceiro ponto até lá no final. Aí no próximo ponto você prende com um ponto baixíssimo e faz aquele acabamento com um nozinho. Depois você vem aqui para baixo e prende no próximo ponto o fio com uma corrente, faz os pontos baixíssimos e prende aqui com um ponto baixíssimo no último, no próximo pontinho. O acabamento é o mesmo, tá, gente, que eu fiz nessa primeira. Então, não vou repetir agora nessa aqui não, tá? Já vou voltar pra gente iniciar o calcanhar. Finalizei aqui o acabamento, agora a gente vai para a parte de trás, tá? Nós vamos fazer o calcanhar. Esse pezinho que eu vou fazer é o pezinho esquerdo. Eu já tenho o pé direito pronto, então eu vou fazer o pé esquerdo com vocês. E depois, após eu fazer o pé esquerdo, eu já vou fazer o pé direito. Só que eu vou estar mostrando na cor vermelha, tá? Vamos pular 2 pontos. No terceiro ponto, a gente entra. E vamos iniciar aqui ponto sobre ponto. Nós vamos circular todo o sapatinho em pontos baixos. Só que em algumas áreas a gente vai fazer pontos baixos em relevo, tá? Aonde a gente tem tirinha trabalhada. Vou mostrar para vocês. Chegando aqui, ó, próximo a essa tira eu volto. Pronto, cheguei aqui onde eu marquei com vocês. E agora eu já entro aqui, ó, pegando em relevo, sempre acima dessa laçadinha que deixamos, tá? Na lateral. Entra aqui no primeiro espacinho e sai no buraquinho à frente. Vamos buscar o fio e fazer o ponto baixo. Novamente. 2. Entra no mesmo lugar onde você saiu, tá? Para fazer o ponto anterior. E sai à frente. Temos 3. 4. E 5. O próximo ponto vai ser normal, ó. Porque aqui a gente tem as 2 alcinhas livres. Aí, vamos fazer lá nosso ponto. E aqui nós vamos repetir novamente. Mais 5 pontos em relevo. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, aí feito isso, aonde a gente tiver ponto livre aqui, ó, a gente faz lá na segunda alça, ó. Vamos usar a segunda alcinha para fazer o ponto baixo. Aqui na frente, vamos começar aqui, ó, a trabalhar pontos em relevo.
Chegando aqui no ponto livre, segunda alça. Aqui, pontos em relevo. Um ponto aqui na alcinha de trás, mais 5 pontos em relevo. Eu vou voltar quando eu fizer meu último pontinho aqui, ó, nesse pontinho livre, tá? Aqui atrás a gente tem esses 2 pontinhos livres. Então, eu finalizando meu último ponto aqui, retorno com vocês. Pronto. No final da carreira, vamos unir aqui nas 2 alças do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Finalizamos essa carreirinha de que fez todo o contorno da sandalinha, ó. É essa aqui, ó, de cima, tá vendo? Agora, a gente vai dar sequência aqui ao calcanhar, fazendo uma corrente no mesmo lugar onde unimos a carreira, ó, fica logo à frente dessa linha na transversal, ó. Nesse mesmo buraquinho, vamos fazer um total de 11 pontos baixos em sequência, tá? Já tem 2, 3, 4, retorno quando tiver os meus 11 pontos. Pronto, fiz os 11 pontos, agora eu viro o trabalho e retorno aqui, fazendo mais 11 pontos. Aqui, no caso, a gente já tem, ó, aquela carreira que vai contar como uma, que nós fizemos todo o contorno, e mais essa aqui, né? E agora iniciamos a terceira carreira, tá bom? Então, essa é a nossa carreira 3. Contando aqui com vocês, ó, 1, 2 e agora 3. Eu já volto. Finalizei a carreira 3 e agora vou fazer mais 2 carreiras. No caso, trabalharei 11 pontos baixos até a carreira número 5, tá? Então, serão 5 carreiras, contando com essa aqui, de 11 pontos baixos. Eu já retorno quando eu tiver aqui as 5 carreiras prontas. Lembrando que estamos confeccionando o pé esquerdo. Prontinho. No final da carreira 5, uma corrente e corta o fio. Vamos tecer agora um cordãozinho de 22 correntes. Vou fazer o nó inicial, ajusta a laçada e vou iniciar 22 correntes. Eu já volto. Agora, a gente vem aqui, ó, vira o trabalho. Vamos emendar no primeiro ponto, vamos fazer 11 pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Já deixa o fio pra cá, pra você arrematar. E vamos fazer assim, ponto sobre ponto até o final da carreira. Eu já volto. Finalizamos a carreira 6. Agora, eu vou fazer uma corrente bem apertadinha, viro o trabalho, e vou pular o primeiro ponto, iniciando a carreira no segundo ponto. Mas aí, você pode fazer uma diminuição, ó, assim. Entra aqui e no próximo ponto e fez a diminuição. Só que eu não gosto de fazer assim, tá, gente? Eu vou pular um pontinho mesmo e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Após, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. No total, nós vamos fazer aqui 9 pontos baixos, ó. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5. Vai sobrar um pontinho no final. 6, 7, 8 e 9. Ó, aqui sobra um ponto sem fazer. Vou fazer uma corrente apertadinha e vou cortar o fio. Ficamos assim por enquanto. Esse fio que eu já arrematei, esse aqui também, eu vou cortar, tá, as pontinhas e já retorno. Pronto. Agora, a gente vai fazer o contorno aqui, já fazendo o acabamento na parte da lateral aqui do calcanhar, tá? Vamos pegar no próximo ponto, emendar o fio com um ponto baixíssimo.
Vamos fazer um ponto baixíssimo, não, gente, um ponto corrente. Perdão. Fazer uma corrente. Bem apertadinha. E já vamos subir fazendo o contorno aqui no cordãozinho, formando a alcinha que vai passar aqui na parte da frente e na fivelinha. Começando aqui, já deixa o fio bem acomodado aqui na lateral para você já vir arrematando ele, essa pontinha. E vamos subir aqui pegando sempre nesses intervalinhos, onde tem a valinha, onde tem os pontilhadinhos e assim por diante, até chegar aqui antes de onde temos o cordãozinho de correntes. Vamos trabalhar sempre na pontinha, bem na pontinha, para ficar com um acabamento bem bacana. Ó, assim, vamos fazer toda essa carreira em pontos baixos. Ó, chegou aqui no cordãozinho, vamos vir aqui dentro da primeira corrente e vamos subir fazendo um ponto baixo para cada corrente. No caso, vamos fazer 21 pontos baixos, vai sobrar uma correntinha livre lá no final. Eu vou retornar quando eu chegar aqui nela, tá? Já volto. Cheguei aqui. Nós vamos fazer 4 correntes dentro desta 4 pontos baixos dentro desta mesma corrente. 2, 3 e 4. E vamos deixar o fio acomodado aqui. Esse fio, eu recomendo que você esconda ele até ele acabar aqui, tá? Para ficar bem seguro esse arremate. Então, eu vou vir fazendo agora em cada alcinha da corrente que sobrou um ponto baixo. Vamos descer 21 pontos baixos. Eu já volto. Pronto. Aqui a gente tem aquele ponto que ficou sozinho. Dentro dele, vamos fazer um ponto baixo e dar sequência pontos baixos até aqui no finalzinho, tá? Aproveita para arrematar esse fio. E vamos seguindo assim. Eu já volto. Pronto. E agora a gente vai começar a descer do mesmo jeito que fizemos lá do outro lado, ó, intercalando. Na direção da valetinha, na direção dos pontilhadinhos. Aqui já é a valetinha. E assim a gente desce até esse último pontinho. E para finalizar, aqui é o último ponto que nós vamos fazer. Você já vem aqui, ó, pro próximo ponto, não fecha o ponto baixo, ó. No próximo ponto, aí você busca o fio e passa pelas 2 alcinhas do ponto baixo. Assim você garante um acabamento melhor. Agora, a gente vai, a partir do próximo ponto, contornar até lá no início do calcanhar aqui, ó, até nesse último pontinho, em pontos baixíssimos, toda essa carreirinha de ponto baixo que nós fizemos contornando a sandalinha. Assim, pontos baixíssimos pegando no meio, entre as 2 alças. Bem folgadinho, não precisa apertar, senão vai deixar aí com acabamento não muito bom. Bem, eu vou circular aqui até chegar no início do calcanhar, até esse último pontinho livre aqui, e já retorno. Fiz então meu último ponto baixíssimo, e para fechar aqui, nós vamos vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho que a gente vem ver aqui, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Corta o fio, não faz corrente, porque aqui a gente vai fazer um acabamento. Vamos trazer o fio aqui para a parte de dentro, passando ali pode ser pelo mesmo buraquinho, tá? Não tem problema. Ou entra aqui, ó, do ladinho do ponto baixo, ó, da alcinha do ponto baixo, aí vai ficar
um acabamento bom. Vou arrematar o fio aqui por dentro, tá? Eu vou voltar já com vocês pra gente dar continuidade. Olhem, eu já vou voltar aqui, já volto com o outro pezinho. Eu já adiantei aqui as carreirinhas, ó. No caso, contando com aquela de baixo, aquela da base que a gente faz contornando todo o sapatinho, nós temos aqui 6 carreiras. Então, eu trabalho 6 carreiras de 11 pontos baixos. E ao final da carreira 6, nós vamos fazer um cordãozinho de 23 correntes. 23 correntes porque a corrente 23 se transforma no nozinho. A gente vai cortar o fio, tá? E trabalhar depois, né, a última carreirinha aqui. Bem, então, recapitulando. Trabalhamos 6 carreiras de 11 pontos baixos e ao final da carreira 6, já vamos fazer um cordãozinho de 23 correntes. Olha, aí a corrente 23, você vai apertar assim que ela vai se transformar no nozinho. Corta o fio. E agora você vai virar o trabalho, trabalhar a carreira 7. Nós vamos pular esse primeiro ponto e iniciar a carreira 7 a partir do segundo ponto baixo. E vamos fazer um total de 9 pontos baixos. Então, emendei o fio e já fiz um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde eu emendei esse fio, tá? E aí, ponto sobre ponto, já arrematando esse fio. Feitos 9 pontos, sobra um ponto no finalzinho sem fazer. Uma corrente apertadinha e aí, corta o fio. Bem, agora você vai iniciar aquela carreira de acabamento que eu já mostrei para vocês. Emendando o fio aqui um ponto antes desse trabalhado aqui do calcanhar. Vai subir em pontos baixos. Chegando aqui, tem esse pontinho, faço um ponto nesse ponto e depois já venho direto aqui para cima pro primeiro ponto, trabalhando pontos baixos, contornando toda a corrente, lembrando de fazer um ponto baixo aqui no último pontinho e aqui, ó, nesse ponto que a gente deixou livre aqui, tá? Aí depois você vem pro cordãozinho de correntes, na última correntinha, 4 pontos baixos, desce em pontos baixos, fazendo acabamento de ponto baixo na lateral também e prendendo aqui no próximo ponto a carreirinha. Aí você já vai iniciar o contorno todo em pontos baixíssimos no seu sapatinho. Chegando aqui no último, prendeu aqui e arrematou, tá? E aí, a partir desse ponto, eu já vou retornar com o outro pezinho pra gente dar continuidade. Bem, aqui agora nós vamos fazer essa costurinha em pontos baixíssimos que a gente tem nessa tira central. Mas primeiro a gente vai colar as tirinhas. Essa tira maior você vai passar por baixo da primeira e deixar por cima da segunda. O espaço aqui que você vai deixar vai ser de 4 carreiras, ó, contando com aquela primeira lá da base. 1, 2, 3 e 4. Aí aqui em cima da carreirinha 4, ou melhor, acima da carreirinha 4, você vai colar essa primeira tira. Vou passar a colinha aqui para ficar mais fácil. Então, você vem, ó, e já passa a cola. Não passo muita cola porque vamos costurar, então não tem necessidade. Contando 1, 2, 3 e aqui acima da 4. Aí vamos centralizar, vai dividir certinho aí e cola. A próxima, nós vamos, já vou passar a cola, nós vamos deixar o espaço de uma carreirinha só, tá? Só uma carreira. E vamos colar. Puxa assim para você conseguir ver a carreirinha, que é, ó, no caso é essa aqui, ó, onde a gente tem os pontilhadinhos. Essa, a coisa
Ai, meu Deus, engasguei. Essas correntinhas da carreira de acabamento vai pegar aqui bem acima desses pontilhadinhos, ó. Tá vendo? Mas aí você vai conseguir fazer aí com ou sem referência. É só você deixar assim bem acomodadinho que automaticamente você vai conseguir deixar o espaço correto aí, tá? Eu gosto de usar esse aqui, ó. Esse moldezinho. Que aí eu consigo apertar aqui, ó. E fazer com que cole mais rápido, tá? Eu tenho noção de como que ficou. Agora a gente inicia a costurinha. Nós vamos pegar o fio, passando ele, pegando de dentro para fora, assim, ó. Vamos colocar aqui na pontinha. Vamos vir bem lá no início, trabalhar nas laçadas, ó, aqui do ponto baixo que a gente fez de acabamento. Prende o fio bem lá no comecinho, deixa sempre um pedacinho de linha pra você arrematar depois, ó, e vem já pra próxima, para as próximas duas laçadinhas, ó, lá na beiradinha, e faz um ponto baixíssimo. Mostrar aqui pra vocês, ó, a gente vai usar essas alcinhas, tá? Pra poder entrar com a agulha e fazer a costura. Ó, já vem pra próxima. Você consegue ver. Ó, e agora a gente vai se basear mais ou menos aqui, ó, na direção dessa, pra fazer os demais pontos. Ó, fizemos aqui na primeira valinha, aqui nessa outra, vamos fazer o outro. Aqui, na outra valinha, no outro buraquinho. Aqui, ó, você pode pegar aqui já, que dá mais ou menos 4 pontos em cada tiro. 1, 2, 3, 4. Aqui né, no intervalinho. E aí, já vamos vir pra dentro aqui, ó, da outra tirinha. Pra cima, aqui é mais fácil, que você consegue ver as alças dos pontos. Aí facilita pra gente, ó. 2, 3 e 4. Aqui eu já pego fora. E assim ficou, tá? Agora, pra descer, que é um pouquinho mais difícil. Mas só que com cuidado, assim, com calma, paciência, você vai conseguir fazer. Se você achar difícil, você não faz, somente cola. Mas aí você vai ter que usar um pouquinho mais de cola do que eu usei aqui, tá? Ó, agora a gente já começa a virar, ó, descer, né? Aí você vai virar assim, deixar o fio abaixo dessas alças, bem aqui, nessa parte vazia, né, ali. Embaixo, abaixo das alcinhas, tá, gente? Pra você conseguir pegar ele lá, por baixo, hein? Aqui ainda não tô na alça, agora que eu vou começar a costurar aqui na alça, ó. Cheguei ali e faço meus 4 pontinhos. Dá 4 certinho, tá? Deixa só eu arrumar aqui. 2, 3 e 4. Aí, nesse intervalo, né, que é uma carreira, a gente faz um ponto. E já vem pro próximo buraquinho aqui, pegando já na tirinha. Seguindo aqui a mesma direção, ó. A mesma direção dali, então, vai dar aqui nessa carreirinha. Ou aqui, ou aqui. Vocês podem escolher aí, se ficar parecido o espaço com o meu.
O ruim é quando isso acontece, ó, desfia um pouquinho. Mas é só ter um pouco de paciência que você consegue arrumar. Já fiz um. Vou fazer o do ponto 2 agora, ó. 3. Opa, eu tô olhando diretamente no celular, aí fica um pouquinho mais complicado. Ó, 3. E o 4 já vai pegar aqui nessa parte aqui, tá? De baixo. Deixa eu só pegar o fio direito, né? Pegando lá nas duas alcinhas, lembrando disso, hein? Aí, nas duas próximas alças, mais um ponto. E aqui, no último pontinho. Eu já posso cortar o fio, vou cortar aqui, ó. Puxo direto. Ó, aí ficou costuradinho, tá vendo? Fica bem certinho, só você seguir na mesma direção da tirinha que você consegue fazer assim. Bem, agora a gente puxa essa linha que ficou lá no início, ó, desse lado, pra parte de fora. E aqui bem na base, bem abaixo, ó, de onde a gente fez aquela primeira carreira de ponto baixo da primeira tira, a gente vai fazer um nozinho pra ficar aqui escondidinho. E aqui também a mesma coisa, ó. Bem na base mesmo, bem lá no finalzinho. E aí, fazemos o nozinho. E agora a gente corta o excesso. Aqui e aqui. E ficou assim. Agora a gente já pode passar até a tirinha pelo coisa aqui, ó, pelo passadorzinho, pra vocês verem como que está ficando. Ainda falta uma última carreira aí, falta colar aqui algumas partes, tá? Mas já tá aqui bem legalzinha a nossa sandalinha. Bem, agora eu vou vir com um pouquinho de cola, só pra gente conseguir acomodar esse detalhezinho melhor aqui nas partes onde a gente tem as tirinhas, ó. Vem bem na pontinha, ó, pode passar cola naquela linha que você fez o nozinho, deixou um pedacinho ali pra colar mesmo, ó. Aí você já passa cola ali, passa um pouco aqui na parte de cima, não sei se vocês viram, só aqui, tá? Não passa muita quantidade, senão vai ficar estranho, pode vazar a cola e ficar com um acabamento aí meio comprometido. Ó, e agora é só pressionar para colar. Na direção dessa tirinha, eu vou fazer o mesmo, passar colinha aqui, colar aqui também, do outro lado, mesma coisa, tá? Pra ficar tudo bem acomodadinho. Eu já volto quando eu tiver colado todas essas minhas abinhas aqui, tá? Já volto. Já colei, agora a gente vai fazer o último acabamento aqui na base, nessa cor mais clara, no azulzinho candy, né? Azulzinho bebê. Assim, tá? Vai ficar desse jeito. Também trabalharemos em pontos baixíssimos. Desse jeito. Vamos usar essas alcinhas que a gente deixou, trabalhando com agulha assim, nesse sentido, tá? Vamos buscar o fio, formar uma alcinha na agulha. E já vamos vir para a próxima laçadinha, pegando e passando o fio por dentro da alça da agulha, fazendo pontos baixíssimos. Não precisa apertar, tá? Vai com carinho, com cuidado.
sem apertar esses pontos. Quando chegar aqui no finalzinho, né, exatamente onde eu tenho esse fio, eu vou fechar o meu último pontinho aqui com vocês, tá? Então, é só seguir fazendo, repetindo o mesmo por todo o sapatinho. Eu já retorno. Para unir a carreira, como eu já havia mostrado para vocês, nós vamos entrar aqui no mesmo espaço de onde sai o primeiro ponto, ó. Eu já até fiz aqui. Aí, o que vai acontecer agora? A gente vai cortar o fio. Puxar aqui direto. E vamos entrar aqui, ó, do ladinho do primeiro ponto baixíssimo. E traz o fio aqui pra baixo. Esse outro aqui, você pode levar ele no sentido contrário, ó. Pegando do ladinho ali do último ponto. Aí depois você traz ele aqui pra baixo também. Passando ele ali no mesmo lugar onde você passou o primeiro fio. Pronto, fios bem posicionados aqui, agora é só você arrematar aqui, nessa valinha aqui, onde a gente tem uma carreirinha de ponto baixo. Arremata um pra cá e o outro pra cá. Depois, só ajeitar que vai ficar direitinho aqui a sua carreirinha, tá bom? E após isso, já vou vir prendendo a fivela. Se você for usar velcro, você vai colocar o velcro. Se você optou por fazer com o botão, você vai colocar aí, pregar o seu botão, tá? Vou voltar aqui já com a fivelinha pregada. Se você tiver dúvida como prega, é só vocês verem um outro vídeo meu de sandalinha, aonde eu mostro pregando a fivelinha, tá? Sempre mostro, então, quem me acompanha meu trabalho já sabe de qual, como é que faz. Se você tá chegando agora, esse é o meu primeiro vídeo que você vê, dá uma olhadinha em uns 2 vídeos anteriores a esse que você vai conseguir achar. Adianta o vídeo que você vai conseguir pegar exatamente na parte aonde eu prego a fivelinha, tá bom, gente? Então, é isso. Bem, aqui já finalizei, coloquei já a fivelinha, né? Falta só eu pregar colar a minha fivelinha, a enchente, etiqueta aqui, tá? Então, pronto, tudo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi feita com muito carinho, como sempre. E se fizerem, gente, mostra lá no grupo do Facebook. Tem aqui na descrição do vídeo os links que vão lá para o grupo. E também pode me mostrar lá no Instagram, pode me marcar ou mandar lá no direct, tá bom? Vou amar ver. Então é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aula.